Pessoal, está aqui com o Daniel Sebem, ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá e ex-presidente da AproSoja, foi citado na Operação Choio da Polícia Federal e foi exonerado pelo governador Valdez Góes e vai falar com a gente pela primeira vez publicamente sobre esse caso. Obrigado por estar recebendo a gente aqui na AproSoja. Então, a Polícia Federal diz que existe uma conspiração entre empresários e servidores do IMAP para derrubar o valor de multas e desembargar áreas que estavam embargadas. O que o senhor fala a respeito? Bom, Celes, primeiro obrigado pela oportunidade de expor aqui alguns fatos ocorridos e para que a gente entenda realmente isso, primeiro preciso dizer que o produtor rural, o empresário, de maneira geral, que necessita do licenciamento do Estado do Amapá, estão pagando um preço altíssimo por um conflito técnico entre autoridades ambientais, estaduais, municipais e federal. Isso é algo que precisa ser corrigido urgentemente, já passou da hora, porque esse modelo de licenciamento do Estado do Amapá ele não é exclusivo dessa gestão, do governo ou da passada, ele já vem há mais de 10 anos, 20 anos praticamente, desde 98 ele é feito assim. O que mudou realmente ao longo desse tempo foram algumas alterações, como 2011 e 2012, onde se estabeleceu através da Lei Complementar 140 as competências da União, Estados e municípios. E também em 2012 o novo Código Florestal, que rege toda a legislação ambiental do Amapá. O que aconteceu é que nesses anos 2012 e 2011, com essas importantes mudanças na lei, o Estado não se atualizou, não atualizou o seu processo de licenciamento. E hoje nós estamos pagando a consequência dessa falta de atualização. Pois bem, só para exemplificar. E isso resultou num problema que vocês tiveram na safra de 2017 com a safra de soja. O que foi que aconteceu naquela época? O que aconteceu foi que no ano de 2017 o IBAMA identificou que haviam algumas áreas sendo cultivadas no estado do Amapá, portanto houve supressão da vegetação original nessas áreas e foi a loco, fez uma operação para averiguar essas licenças. E chegando lá, encontrou as licenças emitidas pelo então órgão competente para licenciar, que não era o IBAMA, era o IMAP. O IBAMA apenas fiscaliza, de acordo com a Lei 140, e chegou a um entendimento técnico de que essa licença emitida pelo IMAP, ela não contemplava todos os requisitos necessários previstos no Código Florestal de 2012. Então, o que ele fez foi um embargo e multa a essas áreas de produção. Então, isso gerou um problema, uma instabilidade enorme, um risco de se perder uma safra inteira do Estado, que foi naquele ano 2017. Os produtores viveram, eu particularmente, todos os nossos companheiros, uma agonia muito grande nesse período. Porque vocês foram impedidos de fazer o transporte, a colheita, a comercialização, principalmente a comercialização da soja, nós não poderíamos fazer. Eram 50 milhões de toneladas. 50 mil toneladas. Naquela época, cerca de 50 mil toneladas. E isso geraria também um problema econômico, social para o Estado gravíssimo. E a AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja, que é uma associação que representa os produtores, uma entidade sem fins lucrativos, que tem como papel justamente lutar por essas causas comuns do setor, imediatamente procurou todas as autoridades estaduais e federais para expor o caso, para levar todas as informações do que tinha acontecido. Assim nós fizemos uma via cruzes entre IMAP, SEMA, IBAMA, nacional e estadual, próprio governo do estado, autoridades do Congresso Nacional, senadores, conversamos pessoalmente com os senadores Randolph, Davi, tivemos reuniões no IBAMA. Daniel, houve essa reunião que a Polícia Federal cita em Brasília? Qual era o objetivo? Sim, a reunião houve e foi, acho que, uma atitude das mais legítimas e republicana para tentar solucionar esse problema, que era um problema econômico e social do Estado. Então, diversos políticos do Amapá se mobilizaram, se sensibilizaram com o tema,
com o problema, né, o próprio governo do Estado, na figura do governador, a própria a bancada federal, com o senador Davi, o senador Randolfo, vários deputados federais, que, tendo conhecimento dos fatos, viabilizaram uma reunião em Brasília com a presidente do IBAMA para que nós tratássemos do tema. E o que ficou acertado o que nessa reunião com o IBAMA? Nessa reunião estava presente um procurador do Estado, a presidente do IBAMA, o procurador do IBAMA, produtores rurais embargados e representantes da SEMA e do IMAP. Foi sugerido pelo procurador do IBAMA e pela presidente de que havia um caminho legal contemplado na Lei 140 para que o IBAMA passasse para o IMAP, de quem era a competência de ter licenciado, de ter fiscalizado, porque compete ao órgão que licenciou fiscalizar, né? Então, como o IMAP havia licenciado essas propriedades, o IMAP teria que fazer essa fiscalização, autuar essas propriedades e, concomitantemente, o IMAP e produtores rurais assinarem um termo de ajustamento de conduta, um termo de adequação da licença, certo? Onde o Estado se comprometeria em corrigir os erros de procedimento que tinham no licenciamento e os produtores cumprir todas as condicionantes que fossem estabelecidas. E o IBAMA seria o fiscal, inclusive, desse acordo, que teria prazo, e o IBAMA só encerraria, então, esse processo administrativo lá dentro, quando cumpridos todas essas condicionantes estabelecidas no acordo. Então as áreas foram liberadas, a soja foi... Não, as áreas não foram liberadas. Retornando dessa reunião, o IMAP começou a construção desse termo. O então presidente na época, o Bertoldo, não se sentiu confortável em fazer isso internamente dentro do governo. Trouxe o Ministério Público também para participar. O Ministério Público Estadual participou da construção desse documento, que chegou a ser escrito. Alguns produtores assinaram, eu particularmente assinei. As multas foram expedidas juntamente com esse documento, de acordo com o regimento interno do IMAP que enquadra as multas. O CPF diz que houve redução das multas em relação às que foram aplicadas pelo IBAMA. Por quê? Sim, veja bem. O IBAMA tem um enquadramento legal para chegar nos valores das multas. O IMAP tem outro enquadramento para chegar nos valores da multa, assim como outros estados têm as suas previsões legais. São valores diferentes. Valores diferentes. Os valores do IMAP não são os mesmos valores do IBAMA. Assim como não é o mesmo valor do Pará, não é o mesmo valor de São Paulo. O que acontece é que as multas do IBAMA foram aplicadas dentro do enquadramento da lei do IBAMA, e a do IMAP dentro da lei do IMAP. Portanto, valores diferentes. O que acontece e preocupava naquele momento não era o valor das multas, que podia ser contestado, inclusive nós iríamos contestar. O que preocupava mais era o desembargo das áreas que estavam prestes a colher. E quando esse documento foi finalizado, nós tivemos a informação do IBAMA que ele não iria mais servir para desembargar. Portanto, esse caminho construído lá nessa reunião em Brasília, que a Polícia Federal cita, ele não teve êxito, ele não foi concluído, as áreas não foram desembargadas por esse caminho. Então vocês procuraram a justiça, então, em relação às áreas? Sim, imediatamente com essa nova posição do IBAMA em não mais concluir os processos administrativos lá dentro, que nós também fizemos a defesa administrativa lá no IBAMA, com toda a documentação, decidimos então entrar na justiça, buscar nossos direitos judicialmente. E assim fizemos. Os produtores entraram individualmente na justiça com seus casos. Esses processos foram distribuídos na Justiça Federal aqui. Tivemos, em primeiro momento, liminares favoráveis, né, em mais de uma vara da Justiça Federal, e isso desembargou algumas áreas, e ao longo de algumas semanas, praticamente todas as áreas foram desembargadas, e esses processos, alguns continuaram a tramitação normal dele, inclusive foram julgados procedentes. Nós ganhamos a ação na Justiça, e as multas do IBAMA foram extintas. A Justiça determinou que a multa era indevida e que se derrubasse a multa e o embargo dessas áreas. E diga-se de passagem, até hoje o IBAMA ainda não fez isso.
mesmo com a decisão judicial, os processos administrativos continuam vigentes no IBAMA e isso, por consequência, gera também um processo criminal, porque o IBAMA precisa, por obrigação, encaminhar ao Ministério Público Federal, que, por sua vez, tem que abrir um inquérito de investigação criminal e juntamente com a Polícia Federal. Se a Justiça entendeu que vocês tinham razão e liberou as áreas e extinguiu as multas, por que agora, sabendo de todo o contexto do que o senhor acabou de explicar para a gente, determinou a prisão do ex-presidente do IMAP, Bertoldo Davis? Eu não sei exatamente quais foram os motivos, as informações que a Polícia Federal tem em relação ao Bertoldo especificamente. O que eu sei é que, nessa ocasião, até pelo fracasso do caminho que nós tentamos seguir, não houve nenhuma vantagem financeira por parte minha, de qualquer produtor aqui, para obter vantagens ilícitas nesse processo, como, por exemplo, desembargo de área, alguma coisa do tipo. Tanto que os nossos desembargos foram na Justiça. Eles foram dentro de um rito legal processual da Justiça Federal. Não houve liberação, desembargo por parte do IMAP ou do Bertoldo, ou de qualquer servidor lá da Justiça. O que também a polícia alega é que havia uma tentativa de diminuir os valores das multas. E não era isso. Volto a dizer, as multas do IMAP de nada contribuíram com o desembargo. As multas do IMAP, elas foram enquadradas na legislação do IMAP e as multas do IBAMA na legislação do IBAMA, que são diferentes. E ilegal seria se o IMAP desse uma multa no mesmo valor que a multa do IBAMA. Aí seria ilegal. Agora sim, já explicado todo esse contexto, mesmo assim o governador optou em fazer a sua exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Rural. Você esperava pela exoneração? Não, eu vejo isso com muita tranquilidade, eu estou tranquilo, sei da minha capacidade, do que poderia fazer pelo desenvolvimento rural do Estado, eu me considero totalmente um conhecedor do setor, produtor rural, vou continuar produzindo, essa é a minha profissão. O MPF acha que há conflito de interesse. Pois respeito a opinião do MPF, não faço questão nenhuma de contrapor, vou levar minha vida, seguir minha profissão, sem prejuízo nenhum, não tem problema nenhum. O senhor acha que havia conflito de interesse, o senhor sendo empresário e ao mesmo tempo gestor da área onde o senhor atua? Não, se eu achasse que houvesse conflito de interesse, nem teria aceitado o cargo, eu acho que não, obviamente, eu acho que não haveria conflito de interesse, pelo contrário, eu acho que há convergências de interesse de um produtor rural na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura do Estado do Amapá. O que o senhor ia mexer lá na Secretaria? O que o senhor ia alterar no que existe hoje? Olha, muitas coisas, direcionamentos importantes a gente pretendia dar lá na Secretaria. Uma reformulação, por exemplo, do FRAP, que é o Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá, que hoje não está chegando de fato a quem precisa, né? Que é o produtor, o financiamento do pequeno agricultor principalmente. O trâmite processual de uma licença ambiental, acho que lá no FRAP precisa ter transparência, precisa ter informatização no processo de avaliação dos projetos, né, de FRAP. Isso é uma mudança que a gente pretendia implementar lá, assim como uma reorganização do quadro administrativo, que já estava em curso, diga-se de passagem. Mas, sem problema, eu só... Mais importante do que meu cargo é o meu nome, a minha reputação, a minha credibilidade. Eu entendo que eu fui para a capa dos principais noticiários aqui do Estado por ser secretário de Estado nesse momento. Se eu pudesse escolher, não teria sido secretário. Se eu pudesse adivinhar em algum momento essa operação, não teria sido secretário, para não me expor dessa forma, porque eu acho que vale muito mais o meu nome, a minha reputação, a minha história, os meus valores, do que um cargo ou qualquer questão financeira ou de status que possa conseguir aí no governo. Essa foi a conversa com o empresário Daniel Sebem. Obrigado, Sebem. Sebem. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, tá? Até a próxima, pessoal.